Nas redes sociais, mães, presta atenção, alertaram sobre infestação de piolhos nesse período quente do ano. Por isso que muitas vezes a gente quer entender, será que é por isso? Será que é por causa do clima quente ou não? Nós vamos fazer essas perguntas na rua, não é isso, Lorena? Nós vamos para ruas? Ah, então vamos conferir aí, gente. Epidemias de infestação de piolho geralmente acontecem com mais frequência em ambientes escolares, infectando crianças entre 3 e 12 anos, principalmente meninas. Isso porque a transmissão acaba acontecendo de maneira quase que imperceptível no ambiente e itens compartilhados entre todas as crianças. Em setembro, nas redes sociais, as mães compartilharam preocupadas com o número de casos de piolho nas escolas. Os sintomas podem variar entre coceiras intensas no couro cabeludo, principalmente na parte de trás da cabeça, podendo chegar ao pescoço. Além disso, podem surgir pontos avermelhados, como picadas de mosquito e também um aparecimento de lêndias, ovos de piolho que surgem como pequenos pontos brancos grudados aos fios do cabelo. Cerca de 20% das crianças sofrem de pediculose, que é como se conhece a infestação por piolhos. O contágio se dá mais facilmente pela proximidade entre elas ao estudar, brincar ou conviver e pelo compartilhamento de objetos pessoais e roupas. Embora seja mais frequente nos pequenos da casa, os adultos não estão a salvo de ter piolhos. Pois é, mas o bom mesmo é quando a gente tem uma profissional e essa profissional traz todas as informações pra gente de como a gente pode ficar bem consciente relacionada a essa questão do piolho, né? Todo ano a gente sempre vê alguém falando alguma coisa relacionada ao piolho. Mas eu não penso nem tanto na questão das datas, pode até ser que sim, isso é o que nós vamos saber daqui a pouquinho. Mas principalmente nas escolas e com os pequenos, né? Parece que quando passa uma certa idade, eles parecem que não são muito fãs, né? E hoje nós estamos recebendo aqui a Amanda. Amanda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Pra gente é sempre um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço. Viu? E olha, também ela faz parte, né, dos nossos 2 anos do Bom Dia, né, que vai até o dia 28. A gente sempre trazendo profissionais que fazem parte da nossa história, que contribuem com a audiência do nosso programa, porque a gente sempre, quando traz vocês pra cá, a gente sabe que a gente está levando responsabilidade, seriedade e credibilidade. Por isso que vocês estão sempre aqui com a gente. A gente tá vendo esse bichinho aí, esse piolinho aí que incomoda a vida de muitas mães e de muitas crianças, né? Na verdade, parece que um é, não sei, um é piolho, outro é lêndia. Existe uma diferença? É porque eles são os insetos e Sim. tem fase evolutiva, como se fosse uma criança e um adulto, Sim. né? Então a gente tem as lêndias, que são os ovos, e aí depois eles vão crescendo e formando os piolhos. Por isso que é super importante quando você tira a primeira fase, você repetir aquele processo de extração algum tempo depois, para pegar aqueles que ainda estão se desenvolvendo. Por isso que é super importante a gente sempre orientar as mães em relação a isso, de fazer essa extração manual, não uma só vez. Por isso que a gente sempre recomenda fazer mais de uma vez essa retirada. Quem não teve, né? Quem piolho? não teve, todo mundo já teve. Agora sim, verdadeiramente, o piolho, ele entra na vida da criança somente ou ele também vai aparecer na vida do adulto? Não, pode acontecer na vida do adulto. Então, todas as pessoas estão predispostas a ter piolho. Então, se você... Por que que acontece mais na infância? Porque eles têm um contato mais direto, acabam brincando um mais próximo do outro. Mas sim, os adultos, os idosos podem ter piolho. Inclusive, existem outras espécies de piolho que podem ser até transmitidas do ponto de vista sexual. Então, que é mais comum na parte dos adultos, né, que são sexualmente ativos, que são os piolhos da região pubiana. Nem sabia que existia. Impressionante, Existe, sim. tá vendo? Por isso que é bom a gente, né, conversar e tirar essas dúvidas. Até porque, então, aquela história, mito ou verdade, relacionada a fios finos ou grossos, isso é mito. Acaba que quando tem essa diferença de fio, ele pode ter uma fixação diferente, mas todo mundo pode ter piolho sim. Pronto. Eu queria que você falasse, por exemplo, a respeito do sangue. Essa história que a vida inteira a gente ouviu falar.
Ah, é só para quem tem sangue doce, que eu nunca nem ouvi, sabe? A vida inteira eu ouvi essa história. Isso também é um mito, né? Acaba que é um mito. Todo mundo pode ter, mas existem algumas pessoas que podem ter um pouquinho mais de tendência. Então, a história do sangue doce, geneticamente, existem alguns estudos que podem realmente acreditar que pode acontecer isso. Por quê? Porque as pessoas produzem hormônios, produzem substâncias que podem repelir os insetos em geral. As pessoas até brincam, né, em dizer que piolho e abelha gosta muito de quem tem sangue doce, né? Gente, mas é impressionante, é algo que chama atenção. Falando da questão da idade, falando da questão que a gente já percebeu que não tem essa história, realmente pode ser numa fase... Tem muito a ver com limpeza ou não? Porque isso também é algo que as pessoas têm muito medo. Quando alguém ouve falar que alguém tem piolho, já vai logo pro lado da não higiene. É porque acaba que é uma transmissão e você tendo uma higiene mais saudável, acaba tendo menor risco de ter a doença. Então é super importante a gente ter esse controle, a gente fazer essa higiene adequada para todos os pacientes. Então, por isso que a gente recomenda esse cuidado excessivo. Então, mães, que você tem um filho, evite, por exemplo, que essa criança fique em contato muito frequente com outras crianças. Faça o tratamento de uma forma adequada para evitar a contaminação dos colegas de classe. Por isso que é super importante que quando você encontre uma lêndia ou um piolho na cabeça de seu filho, você avisar a escola para poder todas as mães serem informadas e parar esse transporte, né, essa transmissão. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, é importante, quando feito o diagnóstico, você mexendo no olho na cabeça do seu filho, que você encontre esses animaizinhos, que você busque o tratamento. O tratamento vai desde tópico, com a utilização de shampoo, extração manual através dos pentes finos, como também pode utilizar até medicações orais. Neste caso, é importante que seja avaliado por um profissional para não usar doses erradas, medicamentos que não são adequados para todo mundo de uma forma igual, porque existe dose. Então, é importante a gente reforçar a população para evitar a automedicação. Mas claro que a gente tem que sim orientar a família inteira. Então, se você tem 3 filhos, por exemplo, o pequenininho foi diagnosticado com piolho, é importante você verificar se os outros 2 também não estão com esta infestação. Para quê? Para fazer um tratamento de todo mundo e evitar que um fique passando para o outro e nunca tenha essa cura, né? A vida toda a gente sempre ouviu falar, se pegar piolho, eu raspo o cabelo. Isso é assim, algo triste. Tem vários tratamentos, né? Você falou a respeito dos tópicos, né? E depois que eles estão mortos, a retirada para poder ficar limpinho, né? Para ficar tudo ok. Mas assim, tem algum outro tipo de dano que ele possa trazer para a saúde da pessoa? Claro, pode sim. Existem outras doenças que podem ser transmitidas por algumas espécies de piolho. Então é importante sim a gente fazer esse controle, né, desse inseto. Quais seriam as doenças? Existem doenças que, por exemplo, ele tem relação com o sangue, ele acaba se alimentando, né, do sangue. Então ele acaba podendo transmitir algumas doenças relacionadas ao sangue. Então é bom ficar atento relacionado a isso, né? Ficar bem atento mesmo. E assim, relacionado à questão da coceira. Essa coceira, por que ela acontece? Porque acaba que o cezinho, ele acaba picando e sugando o sangue da pessoa. Então acaba gerando muito prurido pela reação própria inflamatória. Então é o sintoma mais comum de piolho. Então você vê uma pessoa coçando, uma criança coçando, serve para você ficar atento a esses sinais e procurar para poder fazer um diagnóstico de uma forma mais precoce. Pronto, isso também, então, de uma certa forma, tira aquela ideia do mito também de que o piolinho teria uns pelinhos e que por causa disso teria coceira no couro cabeludo. E né? lembrando que, por exemplo, se você tá com a mão suja, coça muito o seu couro cabeludo, aquilo pode causar até uma infecção secundária. Porque você coça, pode formar feridas e isso pode infeccionar. Quedas de cabelo também, né? Também pode acontecer a fratura. Pronto, então assim, iniciou, primeiro passo,
avisar a escola, se for o caso, dentro de casa, questão de escovas, interessante cada uma ter a sua, Exatamente, né? Não haver o compartilhamento desses utensílios, porque eles podem sim carregar o piolinho. Então, a mesma escova que é usada em todos os filhos, pode acontecer também. Então, sempre verificar se está tudo certinho, tudo limpo, para evitar. Ótimo. Tem mais alguma dica para a gente passar para quem está em casa? A dica que eu dou é todo mundo ficar atento para evitar que ocorra esse contato entre as crianças, principalmente. E claro, você ficar atento aos seus filhos, atento às cartinhas da escola, porque muitas vezes acaba que se todo mundo entrar nessa sintonia, entrar nesse tratamento, acaba que essa infestação é contida de uma forma mais rápida. Então, se atentem aos seus filhos, cuidem se preocupar, porque sim, eles são a razão de viver, né, das mães. Verdade. Muito obrigada pela presença da doutora, Imagina. tá bom? Nossa dermatologista. Lembrando que o Instagram dela vai aparecer na telinha, mas ela também vai passar especialmente para vocês, né? As pessoas que quiserem entrar em contato com você, o Instagram na telinha da Amanda, mas pode reforçar. Amanda Tauana Dermato. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Continue sempre com a gente.